Tá gravando? Fala alto, reverendo, que a gente quer te ouvir. Eu tô gravando. Ah, meu amor, que bom. Com a bênção de reverendo Nelson, cá estamos nós. Como vai, Luiz Gustavo Medina? E aí, Dan, tudo bem? Tudo Caio, Pedro, estamos aqui para mais um. Eu acho que o Caio hoje... Tudo bem, Caio? Tudo bem, Dan? Está mais bonito do que nunca. Porra, cara. Que a comparação também comigo mesmo ajuda, né? Não é verdade? Pô, Reverendo, queria ser você mais que entende bonito de que o moda. Nelson, pô. Reverendo, então, você que entende de moda, o que você acha? Tô bonito. Tá cada dia melhor. Obrigado. Eu acho. Como Caio vinha. tá uma mistura de George Clooney com Benjamin Button, né? Cada vez mais novo. Fica Cada mais vez mais bonito, novo. Porra. Apresente o nosso convidado, que é isso que as pessoas querem saber, por isso que elas estão nos ouvindo. Aliás, a gente agradece a imensa e cada vez mais participativa audiência. Muitíssimo obrigado. Quais são os canais de comunicação? Fala pra mim, Nelson. Quem quiser pode mandar mensagem pro WhatsApp no 11 94146 0690 ou mandar e-mail para mesa@empíricos.com.br. Mas, Dan, eu tô mandando WhatsApp, mas vocês já gravaram o programa. O que adianta eu mandar? Não, a gente guarda tudo, seleciona as perguntas e traz aqui pra mesa. E isso ajuda nas pautas do dia a dia. Agora que a gente já explicou pra todo mundo, repete de novo o número. 11 94146 0690. Faça as honras da casa, por favor, George, que está conosco. Pedro Cerise dispensa mais apresentações. Não, Pedro, primeiro, é um grande amigo da casa. A gente foi sócio já, o Pedro. Pô, a gente admira pra cá, foi sócio, foi cliente, me considero amigo dele. E uma sumidade, né? A gente, falava do Pedro aqui, vamos trazer o Pedro, que bom que ele aceitou. Super obrigado por você ter aceito o convite, Pedro. Obrigado. E A aí, a velha guarda lembra do Pedro como um dos grandes gestores de ações desse país. E os millennials conhecem o Pedro do Twitter. O Pedro o Pedro é o Mauro César do Twitter na área financeira e econômica, né? Polêmico. Eu não sei quem é o polêmico. Eu não sei quem é o Mauro César, mas ele não deve ser um cara muito... Mauro César é um cara que já bloqueou mais de 1 milhão de pessoas. Comentarista esportivo. Comentarista Muito. esportista. Ele bloqueia. Você sabe já quantas- me bloqueou uma vez. Sim. Eu bloqueei. tive que... Ligou pra pedir Tive pra que Por isso usar que você chamou o amigos, Cyril tive Pedro que usar aqui pra amigos pra ser conversar sobre isso? desbloqueado. Foi muito injusto. Não era. Não. Uma vez eu não usava isso. Eu tenho uma certa dificuldade com esse negócio E eu usava o bloqueio... porque provavelmente eu discordava de você em algum tema, e eu, pra não perder a amizade com você, eu preferia não ver o que você tava escrevendo. Então, Não foi isso, não. Foi mais simples que isso, cara. Foi? Você escreveu um negócio assim, eu vou escrever um negócio aqui e quem falar qualquer coisa será bloqueado. Pois é. Aí eu respondi, mas por quê? Bloquear. Me bloqueou. mas é o Mas na verdade algoritmo. não era por que ser É o bloqueado, era algoritmo. por que você estava afirmando aquilo. é o algoritmo que faz, não foi? E aí o cara me bloqueou. É. Mas enfim, o Pedro, pra quem usa Twitter e gosta, eu acho que é talvez a arroba mais interessante pra se seguir. Pedro Cerise. Não, agora é Cerise e Pedro. Porque... Já pegaram? Tem um Pedro Cerise, então? Não, é que eu era outro Pedro Cerise, mas aí eu saí, aí quando voltei, o Twitter achou que eu existia e não podia, Ah, então eu tá. tava naquele limbo, né? Cerise e Pedro. Cerise e Pedro. Boa. Mas é assim, eu acho que ele coloca muitos insights ali, muito interessantes, muito fora do óbvio, muito fora da caixa. Alguns deles eu não consigo nem alcançar, o que acho impressionante, assim. É mesmo. E, cara, tem um índice de acerto impressionante em coisas que eu me lembro, assim, que me impressionam. Tipo o quê, assim. Teco? Não, tipo assim, eu vou falar meio de orelhada porque eu não vou lembrar, mas por exemplo, essa história da guerra, Pedro veio cantando um monte de coisa. A história da inflação, acho que o Pedro foi o primeiro cara a falar lá atrás Que é da merda. que ia dar merda na inflação, quando todo mundo falava que tava tudo bem, o Pedro falava. Me lembro ali no começo de 2020, eu não me lembro por quê, mas eu me lembro que você tava super pessimista e comprado, acho que era Suzano, comprado em commodity. Exato, né? Era Suzano e eu tava pessimista com o negócio da pandemia, por ser muito pior, todo mundo achava que não era nada. E aí, a bolsa tava caindo 30, ele tava, acho que na época, não sei como tava o Scopus na época, mas sei lá, a bolsa tava caindo 30, o fundo dele tava mais 40, sei lá. Sim. Então, assim, sempre são coisas muito interessantes você olhar. É sempre bom Uma mesmo. visão bem original. Uma visão muito original e muito assertiva também. Então eu acho que é um papo bom porque a gente O que é assertivo ultimamente? É que acerta ou que é firme? Não, acho que assertiva é que acerta. Pra mim é de firmeza. Pra mim é de firmeza. Assertivo, eu já consultei assertividade eu já consultei, porque eu fiquei meio confuso. Mas se for firmeza, cabe pra você mais ainda. Assertivo é quando você afirma com Certeza. convicção. Convicção. E acertar é com C. Assertivo é com 2 S. Isso. Ótimo. Pedro, eu queria aproveitar essa Vai. tua deixa. Não sei o que Vai lá. você terminou, só pra.
Como é que você está vendo a situação hoje? O que é que você pode compartilhar com a gente do momento, assim, da tua leitura de momento? Assim, não, eu acho Pergunta assim, fácil para começar. não é, Pedro. assim, Pô. primeiro que, muito obrigado, Teco, por essas coisas, né, desses elogios aqui, só queria esclarecer uma coisa, que as pessoas falam o meu fundo, né, e as pessoas falam assim, o seu fundo, porque às vezes o fundo vai super bem, só para dar uma ideia, o ano passado o fundo chegou a estar subindo 86%, né, e terminou com menos 20%. Aí os caras falam, mas seus clientes vão estar muito, não existe mais cliente. Já faz alguns anos que não existem mais clientes no meu fundo. Então, os clientes estão tranquilos, existem os outros fundos que os clientes participam, então, por favor, não se preocupe com os meus clientes por causa do meu fundo, e porque o fundo está fazendo experimentos, que não preciso detalhar aqui, então ninguém vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder, inclusive, e quando perder, dói só em mim. E quanto às perguntas, né, que está falando aqui sobre acertar ou não acertar, se você colocar, quando eu disse que a inflação ia subir, eu disse ontem eu disse nesse final de semana a mesma coisa sobre o que vai acontecer lá fora, né? É que eu disse que o mercado vai errar. Eu não estou falando um negócio condenatório, assim, que o mercado vai errar, né? E não é óbvio você acertar, mas às vezes você pode dizer, se o mercado vai errar, para onde o erro pode ser maior, né? E era exatamente isso que eu falava. O ano passado, as expectativas de inflação estavam na casa de 3,8, né? E se você lesse, isso é uma coisa que eu faço, que as pessoas perderam um pouco de hábito de ler só o press release e não ler os resultados, ou não ler o que se comenta, é que durante as divulgações do Diese, não, da FIPE, né, que é feita pelo acho que é o Diese, né, que faz a FIPE, não é isso? Pelo órgão do governo, eles diziam que... IBGE, desculpa, o Diese é aqui em São Paulo, né? Isso. A FIPE, eles diziam lá, né, colocava que muitos itens não estavam sendo mensurados porque não estava tendo coleta. Da pandemia. Porque os caras não saíam na rua e estava tudo fechado, né? E aí, eu fico assim, porque eu vendo as coisas, né? Vendo as coisas, porque tem alguns negócios que não tem a ver com bolsa, do mundo real. E as coisas estavam subindo em todas as dimensões. Não eram... Olhando retrospectivamente, você já sabia que estava tudo subindo. Eu não sei se para você, para mim era, mas eu acho que era para todo mundo, né? E eu olhava aquilo e falava assim, olha, a inflação é maior do que vocês estão lendo, e não sou eu que estou dizendo, é o próprio Diese está dizendo, porque não está sendo medida. Né? Só isso. Esse é um bom motivo para não estar sendo medido, né? E a expectativa de inflação para o ano que vem é 3,8%, né? Pro ano que vem, 2023. Não, para o ano passado. Não, o ano 21, passado, a gente tá falando de começo de 21. Não, tá. desculpa. A inflação era 2,9%. 2,8%. Tá. A expectativa de inflação era essa. Uns achavam que ia ficar abaixo de 1, que o Banco Central tinha que botar o juro a zero. Né? Sim. A gente falava isso, tinha que ter juro zero no Brasil, tinha que ter forward guidance no Brasil, que é dizer quando vai ser o juro daqui até não sei onde, nunca mais mudar. E eu falei, olha, eu acho que tá errado, isso vai plantar um negócio para frente. E se tiver errado, né, a inflação não vai ser 3,8, não vai ser 4, não vai ser 4,5, vai ser 5, vai ser 6. Né? E eu tento me conter um pouco nas minhas loucuras, né? E foi 10. Certo? Porque aí quando eu chego, se você olhar hoje, o FED tá aqui, acabou de sair, não, vai sair ainda? Não, saiu quarta-feira. A gente tá gravando na quarta. A gente gravando na quarta tarde. Exato. Saiu dar 0,25 e tal. Hoje é dia 16? 16. 16 E aí, de março. só para as pessoas que são, vamos dizer assim, eu não acho que a gente está falando para profissionais de mercado, certo? Mas o que se está nas expectativas, e agora a gente está falando de uma coisa muito maior do que o que aconteceu. Eu acho que o Brasil foi um simulacro do que vai acontecer para o mundo. Sim. É que o FED hoje tem um problema parecido com o Brasil tinha lá atrás. Aliás, atrasado até. Aliás, a magnitude é muito parecida. E o FED, ele coloca que no último relatório que ele colocou, as expectativas daquela turma lá é que os juros vão subir até 2% ao final desse ciclo, vão parar ali no 2%, né? Por isso que quase todos os juros de 2, 3, 4, 5, tudo mais ou menos, depois de uma inclinação muito mínima, a curva subiu, né, desse jeito. E a inflação vai reduzir de 7 para, acho que é 2,8, e o desemprego vai cair de 3,9 para 3,5.
Mas assim, a probabilidade disso acontecer... Porque, Beira zero, né? porque se você imaginar, num mundo onde a inflação era 4 e o juro era 0, o juro era negativo em 7. Uhum. Né? Como a gente está num mundo de inflação 8 e juro que vai chegar a 2, a gente está ficando mais expansionista ainda. É isso. Não é? Você não tá fazendo um aperto, né? Não. E, então eu acho que a surpresa vai ser que não vai funcionar os 2%. Né? E no caso dos Estados Unidos, eu ainda tenho um problema pior ainda. Porque a inflação lá é medida diferente do resto do mundo. Um terço da inflação americana, até um pouco mais, né? É o que eles chamam de consumo, é despesa de casa, né? E o maior item uma parte disso aí é aluguel, outra parte é home owner's rent, que seria o aluguel que o dono pagaria para ele mesmo. É isso, é o maior item da inflação. Eles vão lá... Eles atualizam a casa, né? Não. Assim, Se fosse isso, teria subido 20%. Na verdade, eles fazem uma pesquisa e falam assim, olha, quanto você acha que subiu o seu aluguel nos últimos 12 meses? O cara fala, uns 2%. Entendi. Né? Então, o aluguel... O seu aluguel que você não paga. O Você aluguel não paga. que você pagaria na casa que você mora, mas que é sua. Você sabe qual é o aluguel da tua casa? Não tenho a mínima Mas ideia. por uma Nossa. a estimativa quem dá é o owner? Fazer uma pesquisa. Home owner's rent. É uma coisa assim, ele poderia estimar isso muito melhor se ele simplesmente fizesse uma proxy do aluguel, uma proxy do mortgage, essas coisas todas, Claro. o valor da casa, né? Mas não, eu acho que isso então, de todos os itens da inflação americana, a única coisa que puxa tudo para baixo é o home owner's rent. Se você substituísse o home owner's rent por aluguel, a inflação americana estaria 11%. Não estaria em 7. Puta merda. Que é muito parecida com o Brasil, como tudo o resto, né? Ou seja, você tá achando que 2022, que é o ano que o mundo começa, né, pré-guerra ali, a gente só ia falar de inflação o ano todo, esse assunto vai ser 23 também. Eu acho que a guerra foi muito conveniente. Uhum. Né? Todo mundo acha que a guerra foi uma surpresa, tudo, né? Eu acho que a guerra... Não, você põe a culpa na guerra. A guerra Biden deu álibi para todos os bancos centrais que estão atrasados, né? A guerra foi... Sabe aquelas A ações... inflação é culpa do Putin. Aquelas ações de brasileira que estão caindo aí, Uhum. parecia a popularidade do Biden. Essa guerra deu um tiquezinho pra cima de vez em quando, que vai ter um boato que vai fechar o capital, sabe assim? Mas eu acho que se acabar a guerra rápido é ruim pro Biden, entendeu? Porque ele tá enfrentando... Gente, a inflação é ruim para as pessoas como um todo, entendeu? Então, eu acho que a popularidade ele não estava, e essa guerra, sempre o início da guerra é muito bom do ponto de vista patriótico e tal, né? Sim. E então eu acho que eu acho que faz parte da estratégia americana de eleição sempre ter uma... Só para pegar esse gancho da guerra, né? A gente tá aqui gravando na quarta-feira e hoje tem um boato forte. Acho que vai ser feito um acordo aí de cessar-fogo, né? Chegaram ali no meio termo. Bom, esse boato podia ser em qualquer dia que a gente estivesse gravando também. Não, mas é que parece que Vai hoje, sair hoje, parece que hoje vai Impressionante, mesmo, né? Tomara. E aí tem perguntas, né, Pedro? Assim, o que vai ser? O que você acha que é o mundo pós-guerra? Preço do petróleo que mais ou menos aí veio subindo, bateu 130, volta para onde? O que você imagina? Perguntas fáceis todas. Não, sim. Bem tranquilas, né? Mas é porque ele escreve bastante sobre isso. Ele tem umas teses boas, sim, a história de sim. aproximação do Oriente, ali formar um grande bloco ali no Oriente. Eu vou falar assim, o que eu acho assim que... Olha, eu não sou... Coisas que eu esperava e coisas que eu não esperava, né? Então, se você, um pouco antes não era surpresa para ninguém, né? Eu acho que em algum momento a imprensa americana ficou tirando sarro do Biden, que ele estava inventando a história que os russos iam inventar, que o Putin mentiu, como se mentisse fosse pecado, né? Tipo, mentir para um líder de Estado, você vai invadir? Não, eu vou invadir, eu vou dia 26, anuncia aí, mas até lá, não sei o que eu vou fazer. Óbvio que ele tinha que... Se ele fosse, ele tinha que falar não, e se ele não fosse, ele tinha que falar não, ele não tinha outra coisa para dizer. Então, perguntar para ele se você vai invadir um país é inútil. Ou você acha que os americanos avisaram o New York Times que no dia deles iam invadir? Na verdade, os americanos mentiram. Você sabia? Eu não sabia. Eu sabia que os americanos mentiram para todos os... Sim. Eles mentiram para todo mundo que dia era o dia D, e aí, de repente, hoje. Aí eles surpreenderam. Eles não confiavam nem nos aliados, obviamente. Né? Então, obviamente, você não esperava que o Putin dissesse a verdade, se ele invadia ou não e o dia que ele fosse fazer.
Mas uma coisa eu já sabia que ia acontecer, porque eu tenho um grupo, né, lá do... de investidores que eu discuto atualmente, e eu digo as minhas visões e eles me passam, porque são pessoas que estão no dia a dia, e eles me dizem assim, olha, eu tô com uma... Isso em janeiro, hein? Eu tô com uma série de dificuldades de importar produtos da Rússia, porque os bancos não estão aprovando o envio de dinheiro. Então, os Estados Unidos já estavam dificultando a remessa em janeiro. Né? Então, por isso que foi tão rápido a decisão de tirar a Rússia do SWIFT. Né? Que é uma decisão muito dura, né? Contra a Rússia. Mas isso tem um efeito colateral muito grande. Porque imagina que você não tem nada a ver com essa guerra, certo? A Índia, né? A Índia importa uma coisa essencial, que é adubo. Se não tiver fertilizante na Índia, ela vai ter... A população passa fome. Né? E aí, ela liquida as importações dela com a Rússia via SWIFT. E, de repente, não tem mais o SWIFT. E não tem mais adubo. Então, a Índia não pode deixar sua população passar fome porque os americanos entraram em guerra. O que forçou, já por primeiro anunciar, que vai ter um sistema de pagamentos próprio entre a Rússia e o SWIFT. Né? Aí, ontem... uma surpresa, porque o grande aliado no Oriente dos Estados Unidos, que é a Arábia Saudita, anunciou que vai fazer um canal direto de pagamento com a China. Porque 1/4 da receita de exportação da Arábia Saudita é para a China. Então, se você um dia tiver um problema com a China, e vai ter, um dia eles vão ter, né? Porque são potências disputando, a Arábia Saudita não pode ficar sem vender com a China, não ter como liquidar, né? Se um dia a China tiver problema com os Estados Unidos, eu não acho que o Brasil não possa exportar mais minério de ferro, nem porque não tem como pagar. Eu acho que se eu fosse o governante brasileiro, eu faria um canal direto de liquidação. Não é nada contra você, mas eu tenho que defender os meus interesses. Não são é os pessoal, interesses, são negócios. Os interesses, eu acho que esse processo vai ser uma coisa que vai descentralizar o SWIFT, que era uma coisa que era, vamos dizer... que era usos e costumes, é muito mais fácil, já uso o dólar, é isso mesmo. Puta, já que eu já comecei a fazer, eu já começo a usar os bilaterais, rublo com a rúpia indiana, riad com yuan, real com o Brasil. Isso é bom para o mundo? Não. É muito menos eficiente que um sistema único. Mas é o que tem. É a contingência, né? Porque... essa é a primeira vez que você tem potências inimigas fazendo comércio, né? Vamos lembrar, antes disso tudo era ouro, na década de 70 quebrou o padrão ouro e o dólar foi a referência para todo mundo, enquanto dólar, moeda, era o que tinha, né? Então todo mundo converte para dólar e do dólar para moeda que for, né? Mas é isso. Mas peraí, antes disso, antes de 70, antes da Guerra Fria, a China tinha as reservas dela, a Rússia tinha as reservas dela, não tinha. Eles não faziam comércio desse jeito. Né? Não era assim que as coisas funcionavam. Mas daí vem na minha cabeça a cripto, por exemplo, como elemento novo na história. Eu tenho um problema com cripto. Né? Porque cripto... O que é cripto? Os teóricos, assim, essa discussão... Eu acho que tem uma coisa que cria mais inimigo... De todas, né? Xingar o Lula, xingar o Bolsonaro ou falar mal de cripto é de longe as coisas que geram mais... Que não cai bem hoje em dia. Não, você pede pra todo mundo. Porque você pode perder só um terço ou metade dos que gostam. Sim. Mas se você falar mal de cripto, acabou. Né? Eu acho que a moeda, que é a senioragem, né? É um direito do soberano. Entendeu? E esse direito vale muito e nunca vai ser dado para ninguém, de graça. Então, aí você não pode considerar a criptomoeda. Mas você pode considerar cripto, o que eu diria... um ativo. Sim, que é o ouro, né? E aí... Eu fiz essa relação exatamente por exatamente, com o ouro. E aí eu falo assim, bom, beleza. Porque eu também tenho minhas dúvidas com ouro. Certo? Eu tenho minhas dúvidas com ouro, no sentido que o ouro nunca fez nada. Tanto é que se você olhar o retorno do ouro no longo prazo, tende a zero. Ele não foi para lugar nenhum, né? E se você considerar as taxas que você paga para estocar, foi um pouco negativo. Então ele tem uma função histórica do ouro lá. Né? Mas o ouro é o quê? Porque ele tem uma pequena função como metal. Né? Pequena.
Uhum. né, de toda a utilização do ouro, ele tem um monte para reserva e um pequeno para utilização como, né, aliança, relógio, condutor, essas Sim, mas coisas. o maior valor dele é o valor que nós lhe damos a ele. Exatamente. Então eu diria o seguinte, talvez o Bitcoin tenha um pequeno valor como moeda e um grande valor como reserva. E o ouro, no final de contas, é o quê? É uma prova de esforço, né? A humanidade passou milhares de anos fazendo esforço para tirar o ouro e fazer aquelas barras e guardar em algum lugar. No começo era muito mais fácil, ao longo do tempo foi ficando cada vez mais difícil. Não me parece um Bitcoin? Né? No começo era muito fácil minerar, depois cada vez mais difícil, tem um limite da coisa. Né? E aí, esse é o ponto. Né? Se fosse isso, eu até teria um pouco mais de simpatia pelo Bitcoin. Né? Porque ouro é ouro, Bitcoin é Bitcoin, essa é a dificuldade toda, né? Mas depois do ouro, quantos metais novos inventaram que faz essa função? Nenhum. Não tem. Quantos depois do Bitcoin? Assim, uma infinidade de moedas. Uma infinidade de ativos que vão resolver. Esse resolve esse problema, aí tem os fãs do Ethereum, aí tem os fãs do outro, até outras coisas, entendeu? E eu espero, a minha visão é que o Bitcoin vai valer zero. Porque eu não vejo função no Bitcoin. Eu não vejo função social no Bitcoin. Aliás, é um dos poucos desenvolvimentos que eu acho que diminuiu a produtividade do mundo. Porque deve ter tirado uma parte importante da população pensante Que tá nessa. que tá nessa. Ou seja, diminuiu a capacidade do mundo de fazer alguma coisa que serve para alguma coisa. Certo? Né? Pessoas inteligentes estão se dedicando ao Bitcoin. Pelo menos um pouquinho do dia. Né? Serve para liquidar aposta, serve para alguma coisa, mas serve, né? Bom, consome energia, uns dizem que é muito, outros dizem que é pouco, para mim, mas sei lá, né? E não tem função. Assim, mas o ouro também não tem função. Ótimo, o ouro não tem função. Mas não foi criado o outro, mas ele tem história. Né? E eu acho que a minha tese de que ele não vai valer nada, ou vai valer alguma coisa, e ele vai passar pelo teste do tempo, vai ser o próximo ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Que é agora. Que agora. Porque o ouro já passou por ciclos de alta, de fiat money, já colocou, testes, vamos dizer já passou assim. por testes históricos, né? Uhum. E ele sobreviveu. Não foi nada brilhante, mas ele sobreviveu. Né? E o Bitcoin não. O Bitcoin veio em 2008, né? E ele nunca Teve esse teste real. vamos teve um dizer teste real. Né? O que aconteceu com o Bitcoin em 2018? Foi mal. assim. Caiu. 80%. O que aconteceu com o mundo em 2018? Não lembro mais. O Fed subiu o juro de 0 para 2 e fez o quantitative tightening, de pouquinho em pouquinho. Uhum. Verdade. Coincidência ou não? Eu posso dizer que foi factual. Mas eu quero ver quando o Fed estiver pagando 7% de juros. Você acha que vai pra isso? Sim. Mas Você acha que vai parar em 2? Só para pegar o gancho, Três. do Pedro, desde que o 3? Fed 3,5. Não, ele não De- vai fazer. A questão é essa. Ele vai fazer 2, 2,5, não vai dar certo. Aí vai ter uma recessão. Aí as zombie companies vão mandar embora. A hora que mandar embora vai aumentar o desemprego, mas não vai mudar nada para as empresas boas. É. O cara da zombie company, imagina só, a empresa de cinema mandou os funcionários embora. Porra, e aí, vai fazer o quê? Vai empregar na Microsoft que falta gente? Não falta. Então, vai ficar um tempo de atrito, porque durante anos e anos de juro zero, -1, -2, -3, -4, -5, né? Você provocou uma alocação ruim de capital no mundo e manteve negócios vivos que o capitalismo já teria eliminado. E eliminando os negócios ruins que poderiam liberar recursos, e nesse caso humanos ou capital para investimentos melhores, o crescimento aumenta, não diminui. Essa é a beleza do capitalismo. Uhum. E aí quiseram reinventar um capitalismo onde nunca nada cai. E chegamos nesse ponto que a gente está. É só para pegar o gancho dele, desde que o Fed antecipou a alta de juros, que era para algum momento desse ano, para março, por acaso, tudo caiu, né? Caiu, um monte de coisa caiu, né? Sim, sim. Então, enfim, Então, vale a Mas pena. eu posso falar uma coisa? Eu não gosto muito de... Porque tem gente que é assim, né? Eu falo uma coisa hoje, amanhã sobe 1%, o cara tá vendo, falei 3 foguetinhos, falei caiu, chupa hater. Olha, a gente só vai saber quem tá certo ou errado lá na frente. Não, Tá bom, mas- só pus isso para corroborar Sim, de que faz sim. sentido. Porque de que, eu de acho, que, porque tinha entendeu? muito free money, entendeu? Pra tudo, né? Ó, e só uma outra Não, mas tudo informação. bem, mas tem esse movimento, claro, o mercado assimilou.
2, 3% de juros nos Estados Unidos. Já ouvi falar até por aí 4, mas 7 eu nunca tinha ouvido Mas por falar. quê? Não, mas só que eu não tinha ouvido Não, falar, posso falar Pedro. uma coisa? Não, Assim, beleza. o que eu digo é assim... Acho é que porque pode, mas... Não, mas é porque as pessoas... Ó, sabe, mas mas peraí, só uma coisa, só mas pra as pôr um pessoas ponto. falam, sabe por que que as pessoas falam? Sabe por que que as pessoas não falam isso? Porque as pessoas falam muito entre elas. E aí as pessoas quando falam muito entre elas, elas ficam com medo de se sentir embaraçada. Eu falei 7 aqui, você fala, esse cara tá louco, né? Tá louco, Não, né? O ano passado... 7 eu não tenho nem roupa pra isso. Mas, eu tenho- 7 ferrou. Exato. O ano 7, passado, Caio. gente, 7 a gente vai fazer o o quê ano da vida? passado, quando Mas eu então, é aí que eu Mas queria olha, pegar. mas- O que é que a gente vai fazer da vida? É isso que eu queria te ouvir. Desculpa. Só dar uma informação antes. Enquanto a gente Mas tava só- falando mas só aqui, uma saiu o coisa. Fed. Ah. O Fed mudou a inflação desse ano de 2,6 para 4,3. Só que você acabou de falar isso, eu tô colocando Mas aqui na olha só, mesa. imagina como é que... Mudou o quê? Como mudou? A inflação A desse ano... expectativa de inflação para esse ano de Expectativa. 2,6, que ele tinha acabado de falar, É. para Acabou de ser. 4,3. Em um mês. Você acredita? É tudo culpa do Putin. Foi tudo É, só culpa tô do... colocando aqui porque ele acabou de falar. Porque, Isso é legal. gente, é Mas, uma Pedro, você já- piada, entendeu? Pedir uma coisa assim. Mas só você o negócio Fala, ainda fala. dos juros, dos 7%. Eu, quando eu comecei a trabalhar no 1990, Bank Boston, a LIBOR era 6% ao ano. Era Uhum. normal. O LIBOR mundo 6% vive, ao o ano, mundo normal. vive, Era o mundo da época. É. Então a gente tá falando do 7 aqui, eu tô chocado, mas se você voltar um pouquinho no tempo... É que faz Um já poucão tem uma no geração tempo. inteira que não viu isso, né? Que olha, infla- Mas, cara, é que nem 6% inflação ao grande. ano era uma referência de juros. Mas, Porque na gente- poupança também 6%. Não, mas, Gente, falar vamos uma imaginar o seguinte: o cara que agora estava nos ouvindo dirigindo o carro na estrada, ele parou. Sim, Parou no parou, acostamento. Parou no posto de Parou, mandou gasolina. a criança parar de chorar. Falou: ufa, peraí, o que eu faço agora? Uhum. Né? O cara que tá, tipo, nos ouvindo no churrasco falou: peraí, pessoal, abaixa o. Tira a picanha um pouquinho da brasa, porque eu Aham. quero pensar aqui. Porque seja. Até usando a tua camiseta em vista simples, né? O que uma pessoa que queira ser simples com o seu dinheiro faz agora na sua visão? Ou tomando a sua visão como provável? Olha, eu diria que... Provável não. Possível. Possível, boa. Porque, assim, você tem que pensar que você pode estar certo ou errado. Sempre, porque Claro. o grande problema das pessoas é que eu acredito nisso e eu aposto... Então, na medida que você concorda exato, com você mesmo, Concordo, eu você, sei, exato, eu você, sei, eu vai, posso você estar errado. daria e eu te perguntasse, Então, poxa, só. Pedro, me ajuda aqui. Tá bom. O que eu faço com a minha grana? Porque eu não tenho essa capacidade de entendimento do que está acontecendo no mundo que você tem. Tá. Então, o que é que você me diz? Tá, tira da Vale e deixa... Não estou não especificamente ativos, mas de alguma Sabe, não, maneira... mas eu vou falar, uma lei... eu vou ser claro com você. E isso eu vou falar exatamente o que eu falo para os meus... E olha, isso não é novidade, né? Eu já falei, há um ano atrás eu falei... só que eu mudei alguma coisa, porque há um ano atrás eu falei assim, você não tem alternativa de ficar com caixa, e agora eu falei assim, agora você tem, e agora essa foi uma grande mudança. Você não tem, né? E se você tiver certo ou errado, o juro vai subir, então você tem que ter título de inflação curto. E agora... Então, as mudanças que eu vejo no Brasil hoje, o Brasil hoje está numa posição extremamente privilegiada. Hoje eu até escrevi lá, o pessoal gostou dessa frase. Na hora eu escrevo, nem pensa, né? O Brasil, não, o Brasil assim, Uma boa notícia até agora é essa. sim, gente, pensa só, pensa o que está acontecendo. Quais eram os ativos estratégicos que tinham no mundo hoje? Energia e comida. Porque, olha, tem Instagram, é maravilhoso, você precisa muito de Instagram. Depois que você tomou seu café da manhã, né? Antes do café da manhã, o Instagram não é tão interessante assim. Uhum. Essas coisas são... eu adoro, nada é melhor do que a Netflix. Mas espera um pouquinho, eu prefiro dar descarga e não ter que ir na casinha lá fora. Então, tem as escalas de prioridades, né? Quando as coisas vão voltando, você vai voltando na escala de prioridade, o que você corta primeiro é isso. E o Brasil, né? Se você pensar numa pequena cidade, né? Tem o médico, tem o cientista, tem o professor e tem o fazendeiro. E o Brasil é o fazendeiro do mundo, certo? Ele vai lá, vende o negócio dele, vai lá e compra roupa, compra um celular. Tem época que o milho tá ruim, ele compra menos. Tem época que o preço tá bom, ele compra mais. E o Brasil tá num momento onde as coisas dele compram muita coisa. Lá fora, aqui dentro, coitado das pessoas. Uhum. Tá muito triste. Eu fico assim, né? Eu sou fazendeiro, então eu sei, tá bom demais. Quando tá bom demais pra mim, tá ruim pros meus clientes. Em última instância, meu cliente é quem come, né? Uhum.
Então, olhando assim, eu falo assim, o Brasil como um todo é o fazendeiro do mundo e vende minério. É o fazendeiro mais minério, né? É assim, ele tá na situação, assim, sabe? A China, se tivesse que fazer uma fusão com alguém, era com o Brasil. Vamos fazer uma fusão, né? Imagina. E eu acho que se tivesse uma sinergia de empresas, Brasil e China seria pá, né? E aí os Estados Unidos não deixaria, porque tá com os mísseis muito próximos, mas tudo bem. Aí, então, o Brasil tá bem nesse negócio. Enquanto que o resto do mundo tá lá se digladiando com 0, com inflação de 7, imagina, sei lá, o que você tinha que fazer? Você ia ter que comprar Bitcoin. Né? Você ia ter que comprar ação de internet, você ia ter que comprar... O ano passado, 1 em cada 5 casas nos Estados Unidos foi vendido para investidor. Então, assim, por quê? Porque, gente, as pessoas primeiro começaram com a elite que começou a ver que eles tinham que comprar todos os ativos e depois esse negócio está se espalhando, agora virou uma coisa generalizada. Você não pode ter mais dinheiro. Isso é o clássico da inflação. Não é só a quantidade de dinheiro, você precisa a quantidade vezes a velocidade. Como a velocidade do dinheiro, ou seja, eu preciso pegar o dinheiro e comprar alguma coisa rápido, aí você começa o processo de inflação. E as pessoas esquecem, mas o Paul Volcker dizia que não era. Na época do Paul Volcker dizia-se que eram os 2 primos, ativos e coisas. Né? A inflação tinha a inflação de ativos e a inflação de coisas. Essa inflação que as pessoas percebem é de coisas. O que teve no mundo foi uma grande inflação de ativos e pouco de coisas. E por que isso aconteceu e por que mudou? E aí, obviamente, é uma teoria. Mas eu tenho uma teoria para tudo. Né? E eu acho que a gente passou, desde 1990, desde a queda da Guerra Fria, principalmente com a China, mas com muito mais gente nessa cadeia como um todo, a Rússia, por exemplo, né? Imagina se a Rússia não existisse, quanto estaria o preço do petróleo hoje? Porque ela existe exportando. Se fosse na época antiga, ela não exportaria, ela usaria o petróleo só para ela. Né? Mas você imagina que não tivesse a China. Quanto custariam as coisas hoje com tudo que os Estados Unidos fez? A inflação, os preços seriam tudo maiores. Então, a presença da China e de toda essa globalização que teve durante esse período todo, teve uma grande pressão deflacionária. Tudo no mundo. Né? Aí você compôs essa pressão deflacionária pelo surgimento da Amazon, que ainda trouxe uma coisa, né, direta, aproximou o fabricante do consumidor e diminuiu isso, mais uma pressão deflacionária. E aí você teve a invenção melhor de todas, o Excel, que imaginava, tirou um tanto de gente, um pouquinho de fazer a conta, assim, ou seja, mega, né? E aí, nos últimos 10 anos, quais foram as grandes evoluções tecnológicas? TikTok, né? Bitcoin, né? E a partir de 2014, com a Rússia e com a China, depois com o atrito com o Trump, que taxou a China, você claramente começou um processo de desglobalização. Né? A China agora já está grande o suficiente, o mercado interno poderia fazer uma transação dela, né? Os Estados Unidos com aquela bravata, eu quero fazer Made in America, mas não tem ninguém para trabalhar, não é demérito. A população está totalmente trabalhando, certo? Mas está trabalhando o quê? Fazendo serviços, porque é muito mais massagem, sei lá, né? Não estão fazendo pneu, essas coisas, entendeu? Então, o americano acha que é legal, mas não é legal. Né? E, então, essa pressão deflacionária é uma pressão deflacionária que está deixando de existir. A outra pressão foi que os caras imprimiram dinheiro, uma barbaridade. Né? Mas não vamos chegar a esse ponto aqui. O outro ponto é a descarbonização. Eu acho que não é ruim a descarbonização, mas durante o processo de fazer isso, que dizem que querem até 2050, né? Eu acho que você tem uma pressão de aumento de custos. Depois eu acho que os custos vão entrar como sempre, né? Mas é inflacionário, né? Durante a transição, ele vai... continua dependente daquilo que você quer diminuir. Exato, mas ou seja, você tem que dar um incentivo, vai, até que você acaba com todo o petróleo, e aí você está produzindo das diversas alternativas com escala, e aí sim você entra na fase que aí sim os custos começam caindo. Os custos já estão caindo, mas eles começaram aqui e aqui,
né? Eles vão ter que chegar, um momento eles cruzam, aí, a hora que cruzar esse aqui deixa de existir por vários Tem motivos. substituto sua E- altura, Exato, enfim, e você vai aí, fazendo. ótimo, a humanidade vai ser muito melhor para o planeta. Mas vamos dizer assim, Vai demorar. é uma escolha que o planeta quis fazer. Sim. Poxa, estamos ricos o suficiente, a gente vai pagar um pouquinho mais caro para tudo, para não ter que mais que poluir. Limpo, né? Uhum. Eu vou manter a casa limpa agora. Ótimo, não tem problema. Né? E agora, mais recentemente, eu acho que esse evento foi um evento totalmente anti-globalização. Né? Que a gente tem que voltar aqui os temas, né? Ou seja, qual é a reserva do Brasil? 350 bi. Da Rússia, 690 bi. Da China, 3 tri. Noruega, Suíça, Trump. Quanto tem? 27 tri. Qual a dívida americana? 30 tri. Trilhões, né? Você tem que falar esse. Uhum. É trilhões. Então, qual é a reserva dos Estados Unidos? Eu não sei, a única pessoa que menos sabe aqui Menos sou eu. 27. Porque essa é uma coisa que eu sempre falo, né? Enquanto os marcianos não vierem negociar com a gente, tudo que é ativo de um é passivo de outro. É. Então, se os meus ativos são uma coisa, esses ativos são passivos de outra pessoa. Uhum. Sim, dá Para dá dar zero, né? Exato. Então, é porque tem que somar, né? Olha, os caras falam assim, agora os estrangeiros estão comprando. Ué, então os brasileiros estão vendendo. Ah, não precisa. Se não tiver marciano na parada, se você dividir o mundo entre homem e mulher, as mulheres estiverem vendendo, os homens estão comprando. Sim, claro. Se você dividir o mundo entre estrangeiros e locais, se um tiver comprando... né? Porque na bolsa não existe desaparecer. Não, todo mundo saiu da bolsa, não existe todo mundo sair da bolsa. Quem é que entrou para alguém sair? Então essas coisas que me irritam profundamente, né? Que é a falta Mas o de... que eu faço com o meu dinheiro, Pedro? Então, no Brasil... Me apaguei. O Brasil tem a grande oportunidade hoje de que nós temos empresas que são as melhores do mundo, que são fabricantes de commodity. Que os gringos vieram comprar. Uhum. E mais uma coisa, as empresas que produzem commodity hoje no Brasil estão negociando a 3 vezes o lucro. Sabe por quê? Porque eles acreditaram que essa alta era transitória. Então os preços vão cair dos commodities. Só que eles têm que cair para fazer valer o que está valendo na bolsa. Porque senão essas empresas vão distribuir 30% de dividendo por ano. Você concorda que não vai ficar assim? Claro. Né? Ou seja, ou os commodities caem, ou As ações sobem. as ações sobem. Eu não acho que vai cair. Sendo que o empate, as ações sobem, né? Se ficar igual, é que nem carregamento. Estamos com um carregamento de 25%, 30% ao Você ano. acha que vai subir, então? Você não tem. Esse que é o grande problema das pessoas, entendeu? É que, na dúvida, se não subir o preço das commodities, as ações dobram, triplicam. Se subir, eu não sei. Acontece o que aconteceu em 2007 e 2004. Uhum. Então, se a inflação não for transitória, Dan, fica com as Vale. Vale, Suzano. Gerdau, Gerdau. essas exportadoras, e tem outras coisas que são proxies. Mas, por exemplo, isso estende para JBS, Marfrig? Estende para BRF, por exemplo? Elas, na verdade, assim, é que se eles tivessem as fazendas que criassem o gado, sim. Uhum. Mas, na verdade, eles são só desconstrutores de vaca, Gustavo. Uhum. Né? Então, eles não produzem. Então, magicamente... Mas, de qualquer forma, eles se beneficiam disso, porque o Brasil é muito competitivo e aí eles vão ter mercados maiores. Isso vale para Petro? A Petro é um Ou bicho... para PetroRio, os 3E? Não, a PetroRio com certeza, as privadas com certeza, elas simplesmente estão no Brasil. Elas são empresas de petróleo que estão no Brasil. Uhum. Né? Reportam em reais, mas não precisaria. Toda a lógica deles é em dólar. Né? Se financiam em dólar, faz tudo isso em dólar. Isso é só o fato de estar no Brasil. Mas a Petrobras tem uma lógica totalmente diferente. Claro. Né? É isso que eu falei, assim, estava dizendo Por disso. causa do governo. Exato, porque foi assim, olha, o ideal para a Petrobras era $1 de 5, um petróleo de 65. Ninguém enche o saco. Ela ia fazer uma puta grana, ia pagar um puta dividendo e ninguém falava nada. Quando o petróleo vai para 125, Ferrou. aí ela já não podia repassar. Aí ela fica perdendo dinheiro no diesel importado. Uhum. Aí ela tem que repassar. A hora que repassa, ameaçam trocar o presidente da Petrobras. Ou seja, foi a única empresa que o petróleo subiu e depois subiu 25% o combustível e a ação caiu 15%. Uhum. Continua caindo. Porque hoje o Bolsonaro disse que ela cometeu um crime. Então, assim, não é. Eu não tô condenando o Bolsonaro, porque ele é político, ele tem que fazer isso, senão ele não vai ser eleito, tá? Mas, de fato, o problema é que eles tinham.
uma empresa de petróleo não é um ativo político, é um passivo político. Eles deviam se desfazer, principalmente da parte de refino, que definiria o preço dos combustíveis. Não é a gente que faz. Ó, essa pergunta que o Dan fez, você respondeu, mas assim, o cara tem que gostar de risco, né? O cara tá parado na estrada falando, não vou pôr Mas tem 100 juros, né? 100% da minha grana em Petro calma. Vale. Por tá? isso que eu falo, o brasileiro tem a vantagem que ao invés de ter que comprar, Microsoft a 30 vezes revenue, Ou comprar imóveis lá, 20 né? imó- nesse preço, ele pode comprar as melhores empresas do mundo pagando 20% de dividendo hoje, suportando um pouco de volatilidade, não é para comprar toda a tua grana. Os brasileiros têm a oportunidade, ao invés de comprar uma título de 10 anos nos Estados Unidos que está rendendo inflação -1, né? Porque é o que está lá, a TIPS que paga a inflação é -1. Por quê? Vai dar 7 de inflação, o juro é 0, o cara no primeiro ano ganha 6. Quem comprou o título rendendo -1 leva 6. Ela tá feliz. Ele está feliz. É. Ou do que deixou dinheiro no banco, né? Então lá ele se contenta com -7. Aqui a gente recebe 6%. 6 mais IPCA, né? 6 mais IPCA. Então, independente da inflação, você vai dobrar o seu capital em 10 anos. Real. Né? Isso é impressionante. Você tem, né? E as viúvas do CDI voltaram a sorrir. Porque agora, com o Selic que vai para... Nossa, a discussão como é que era? Vai para 5,5, né? 4,5, né? 4, 5, né? Não, 7. Quando eu falei 7, os negócios quase me bateram no Twitter. Aí agora, não, 10. Aí depois virou. Se não subir para 12 é irresponsável. Certo? Agora eles estão falando se é 13 ou 14. Mas você acha que tá certo, Pedro? Não, isso? tá errado. Tá errado, né? Tá errado também. Eu acho que juro overnight não deveria ser mais que 0. Em alguns momentos tem que ter um pouco de coisa. Tem 0 tantas real, você tá falando. 0 real. É. Não tem nenhuma vantagem de um país pagar mais que isso. Ainda mais no mundo de hoje, certo? Tem que Isso é uma sempre pensar o loucura. direção. Isso é uma loucura. Estão aumentando a expectativa de Selic, o juro real. Cara, tá ficando. A gente não teve isso na história recente, nem no governo Dilma. Também tá aumentando a expectativa da inflação, né? Mas não mesmo- importa, mas entendeu? Essa mesmo inflação com aí, isso, né, cara? essa inflação que tá aumentando, desculpa, não tem impacto. Ou seja, A Selic não... não tem impacto. Ou seja, o grande problema, assim, é que o Banco Central ele deveria ter controlado, como o Volcker fez em 1980, os agregados monetários. Quando chegou em 1980, o Volcker pegou o negócio. Eu li o livro dele, né? A biografia do Volcker agora, porque é a hora de ler. Agora é a hora de ler. Né? Ele conta Aproveita e toda dá a o história. serviço todo para quem tá ouvindo Volcker, biografia, você lembra o nome? Paul Volcker, ele foi o presidente do Banco Central que não muito amado na época e muito reconhecido depois, que acabou com a inflação americana na década de 70. Né? E na década de 70 a gente viveu muito o que eu acho que vai acontecer. Né? E a inflação... Tem um artigo de 1970 que fala assim, olha, o Fed subiu o juro para 3,5, o desemprego subiu e a inflação não caiu. Né? Aí depois, aí caiu um pouquinho e continuou. E aí esse negócio se prolongou até 1979. Né? E o Volcker era um democrata. Olha que maluco, né? E aí o Jimmy Carter perdeu a eleição, por causa da inflação. Provavelmente, né? Botaram outras coisas, mas a inflação deve ter contribuído muito. Sim. E ele colocou o Paul Volcker. E aí assumiu o Reagan. Né? E aí, porra, acabou isso. Um presidente do Banco Central eleito porque é assim, né? Eles colocam no ano anterior que você troca, né? Igual o Powell. Né? Ele teve lá, na hora de ser reconduzido, ele foi pelo Trump, ele teve que ser referendado pelo Biden. Certo? Sim. E aí ele... acho que é o Burns, eu esqueci o nome do cara. Mas, e o Volcker estava lá. E ele era o presidente do Fed de Nova York, que é o Fed que faz as operações. E aí ele assumiu, né, e a inflação estava tipo 10, 11 ao ano nos Estados Unidos, e o juro estava 10. Ele aumentou para 12 no final de semana, numa extraordinária. Depois ele aumentou para 15, depois ele aumentou para 20. Né? E a inflação não caía. E aí ele fez uma coisa que ele começou a controlar os agregados monetários. Né? E aí vem um pouco da teoria do Milton Friedman, que é monetarista, que inflação é tudo um fenômeno monetário, aquelas coisas todas. Que ele não gostava muito do Milton Friedman, mas ele precisava fazer alguma coisa para ancorar as expectativas. E ele falou assim, olha, o crescimento de crédito dos bancos, e crescimento de crédito é crescimento de emissão de moeda. Não é só que o governo emite. Os bancos vão multiplicar essa moeda. Vai ser limitado. E o Fed controlou. E aí... Ele falou que não sabe muito bem, né? Mas quando essas duas coisas bateu no psicológico das pessoas, quando ele fez isso, o ouro caiu de $800 para $400. E o ouro naquela época era tipo
foge pro ouro, porque o ouro é a defesa da inflação, o ouro é a defesa da inflação, o ouro é a defesa da inflação. Não sei se já contou essa história, né? Sabe assim, vai acabar o mundo, é tudo ouro, quem tiver dólar vai virar nada, você tem que ter ouro, você tem que ter ouro, você tem que ter ouro. $800, né, lá atrás. E aí o ouro caiu pela metade, né? E aí o Reagan chamou ele para poder ter uma conversa, e ele ficou morrendo de medo. Porque, nossa, o Reagan vai querer interferir no Fed, e eu não vou aceitar, e eu vou sair do Fed se ele quiser fazer alguma interferência, né? E aí, na hora que o Reagan chamou, e o Reagan nem chamou ele no salão, eu não sei qual que é, Oval, que é onde é gravado, né? Ele chamou ele pra biblioteca. Ele falou, ih, caramba, ele vai poder me pedir alguma coisa, né? Aí ele falou, não, aí... Esse foi o erro do Clinton, né? Aí, se tivesse feito na biblioteca, não tinha acontecido nada. Aí ele pegou e chegou assim, aí se apresentou para tirar aquela foto oficial e tal. Aí o Reagan falou assim, olha, o ouro caiu pela metade, né? Capaz que a inflação vai cair agora. Ele falou assim, olha, eu não gosto de beijar homem, mas naquela hora eu quis beijar o Reagan, entendeu? E aí o Reagan deixou ele fazer. A inflação caiu, né? E aí eu acho que... E aí a bolsa sofreu no começo, porque imagina, o juro americano, né? Obviamente, a economia na década já tinha se ajustado, né? Os juros foram subindo, então todas as alavancagens, então não teve nenhum negócio. Mas 1.600 bancos americanos quebraram nessa fase. Bancos pequenos, né? Então, e na época era tudo pequeno, né? A conta de crédito na economia era muito mais baixa em relação ao que é hoje, né? Então todo mundo no meio oeste teve muito investimento em petróleo, depois caiu o petróleo, tudo foi assim, né? Teve os problemas, todas as crises, aquela administração toda, mas no finalmente saíram melhores. Eles tinham finalmente acabado com a inflação. E ele conta uma história muito boa, né? Que não sei se é verdade, mas se for é maravilhosa, tem que ser repetida. É que ele tinha um motorista que levava ele da casa dele pro prédio do Fed, né? E aí ele fala assim, eu soube que a inflação tinha acabado quando eu estava viajando, e ele falou o nome do motorista dele lá, estava com um livro, né? Como vencer a inflação, ou como viver com a inflação, né? Aí ele fala assim, não, mas você não acredita, né? Você não acredita que a gente vai acabar com a inflação? Eu falei assim, não, eu acredito sim, mas eu comprei o livro que estava R$10,99 por R$3,99. No momento que os preços começaram a cair, e o motorista foi lá e comprou o livro. Então era o fim da inflação, e a inflação nunca mais voltou, né? E aí a tese agora acreditaram que a inflação nunca mais ia voltar, né? Você vê Yellen falando em 2014 que o nosso problema foi que a inflação está muito baixa. Então assim, então agora, né? Então a pessoa que está parada na estrada compra ações de commodities brasileira e título indexado à inflação. Mais uma parte. E uma outra parte é que você pode deixar no Tesouro Selic. Porque por que isso serve agora? Porque você não está pagando por nada, né? E a gente está, vamos dizer assim, naquele estresse ainda que as pessoas estão pensando, decidindo. Ninguém é obrigado a fazer nada hoje. Não. Eu posso comprar, eu posso vender e você e está tal. sendo remunerado 12% ao ano é uma delícia. Exato, É uma delícia pensar, né? 14 ao ano para pensar. Eu Tá acho que você pode ter uma parte, isso aí cada um tem o seu perfil, mas você pode, assim, grosso modo, 1/3 em ações de exportadoras, né, em 3 ou 4 nomes para não querer acertar ou commodities ou isso, aquela coisa. 1/3 em títulos de NTNB aí de um prazo de 5 a 10 anos, não muito longo, também não muito curto, porque se cair os juros, você não ganha nada, porque se cair nesses títulos você ganha como se fosse bolsa, né? Se uma NTNB de 10 anos cair de 6 para 3, você ganha quase 30%. Né? Então você ganha dinheiro, ganho de capital, né? Não tô falando... se você não precisar do dinheiro amanhã, é certeza que você vai assim, ser remunerado. E o teu CDI... Para caso... Pedro, então dólar, a gente fica longe de dólar, então, né? Então, eu tenho até um pouquinho de dólar, mas é muito mais como seguro. Mas eu não acho nada maravilhoso no dólar, porque né? eu prefiro ter a exportadora, entendeu? Sim, porque no final é uma máquina de fazer dólar. Então, sim. Muito melhor que o dólar. Muito melhor, Por que eu vou ter dólar mais 0 se eu posso ter Vale que é dólar mais 20? Entendeu? A tua leitura, no sentido da inflação, tem uma correlação imediata e perfeita. Mas o Brasil, enfim, tem uma questão política, tem a questão da nossa volatilidade própria, da nossa turbulência própria. É um ano turbulento por causa da eleição, especialmente. Como é que você vê isso, eventual mudança de governo ou manutenção do governo que aí está? Então... Você acha que isso faz preço? Sim, faz muito preço. Aliás, a gente deveria estar discutindo isso se não tivesse, num dia só,
alta de juro, guerra na Europa e terremoto no Japão. Né? Então tá difícil chamar atenção para a política, mas esse assunto vai voltar, né? E aí eu acho que tem tudo isso que eu estou falando, né? Essas coisas. No fundo, se você tiver as exportadoras, você está se diversificando um pouco do Brasil. Se protege dessa história. Né? Um pouco, né? Eu acho que sim. No caos, não, mas eu acho que de certa forma, sim. Né? Você tendo títulos de inflação, no limite, muito no caos, não, mas uma boa parte, sim. Eu não acho que o Lula vai fazer um governo tão fiscalmente duro como esse governo foi. Né? Todo mundo discorda, eu acho que ele foi. E os juros, eu acho que o Lula vai derrubar. Eu acho que ele não vai deixar as coisas acontecer. Entendeu? Vai ficar desse jeito. Derrubar da maneira correta ou derrubar Eu acho que da maneira... Ele pode ser... Aliás, é correto derrubar, do meu ponto de vista. Né? E eu acho que ele vai ter que fazer isso, porque senão ele não vai conseguir fazer... Aliás, o Banco Central tá ajudando, né? Vai entregar as coisas mais ou menos prontas para ele, assim, para poder fazer Você tá isso. dizendo ele de modo... Porque você acha que é ele que vai vencer? Ou no caso dele ganhando, é isso que vai acontecer? Eu não acho, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo, a Bolsa está dizendo, até na Bolsa lá, aposta, então ele é o favorito, né? Então eu acho que é isso. Então, assim, assumindo que... Agora, se for o Bolsonaro, é o que está aí. Então, também não muda muito diferente do que eu estou dizendo, certo? Mas o que eu falo é assim, se os juros caírem... E aí, deixa eu só terminar. Imagine que eu estou errado. Imagine que o mercado de ações esteja certo e as commodities vão cair de preço. Se as commodities caírem de preço, né? O mundo dá tudo certo, né? Aí a Vale, a Vale, a Suzano e tal, ficam por aí mesmo, né? Porque é para isso que elas estão precificadas, né? Ao invés de 20 em dólar, você vai ter 8 em dólar, 7 em dólar, porque caiu o preço dos commodities. Ótimo. Mas a inflação caiu. Quando a inflação cair, os juros caem. Os seus NTNBs vão se valorizar bastante, né? E, como você tem dinheiro, aí você pode ir para a bolsa, você vai ter tempo de pensar e fazer as coisas certas. Então, essa carteira é uma carteira que ela vai funcionar, acho que bem nos cenários melhores e nos cenários piores. Então, assim, aí, e eu acho que, porque eu falo assim, a primeira vez que eu acho que é uma carteira onde se você tivesse um desafio, você precisa deixar um dinheiro para a sua próxima geração. É um desafio que todos têm. Sim. Como é que você faria uma carteira? Eu acho que essa é uma carteira boa. Que transmite o valor, tem inflação, né? Não, agora eu quero deixar um dinheiro para... Eu quero ganhar dinheiro. Eu acho que essa é uma carteira boa também. Então, as ações, as empresas aqui, a Vale, essas empresas estão com múltiplos absurdos, né? Porque o lucro está crescendo. Porque E assim, isso assim é... Acho que todo mundo que veio aqui comentou isso, é impressionante. O lucro tá vindo tão alto que as ações sobem e ficam cada vez mais baratas. Exatamente. Entendeu? São É uma empurradas, loucura né? isso, né? E é isso. Tá todo mundo achando que o petróleo vai cair, que o minério vai cair, mas eles não caem, né? Eles sobem. Eles sobem. Então, se eles não subissem, as ações já estão erradas. Se eles caírem 20%, já tá errado. Uhum. E aí que eu falo assim, você me pergunta assim, qual a sua opinião de Petrobras? Fala, olha, eu não consigo, juro, eu não consigo imaginar. É uma empresa que existe a probabilidade maior é que assuma um novo dono que diz que vai fazer ela ganhar menos e que até lá ela vai te pagar 30% de dividendo. Eu travo, eu dou uma tela azul, eu não consigo fazer nada, certo? Eu não consigo fazer assim, uma decisão, né? Então, a gente tem a opção de não fazer nada. Essa é uma boa opção, não fazer nada nesse negócio, não ter opinião sobre Petro. Então eu acho assim, essa realmente tá além do meu... Assim, agora, a Bolsa Americana, você vai ficar Bolsa Americana, vendo eu de acho... longe, Eu né? acho De longe. que vai acontecer... Aí tem um outro... lá eu de novo. Tem um livro do Templeton, né? Que ele tá lá, ele conta, e esse livro foi escrito bem na virada de 80, né? E o Templeton é um investidor muito famoso, tal, que é a casa que gestora dele até hoje, tal. E ele saiu dos Estados Unidos, mudou para as Bahamas, né? E aí começou a investir globalmente, né?
Então ele comprou as ações no Japão logo depois da guerra, né? Então ele a performance dele foi uma coisa de louco, né? E ele escreve esse livro na década de 80 e ele fala, né, que como as ações americanas estavam na década de 80, né? Ali no comecinho da década de 80, né? Ele fala assim, enquanto que na Europa as ações estão negociando a 12 vezes lucros, na Coreia, no Japão estão negociando agora, isso na década de 80, a um parâmetro de bolha 20 vezes lucro e tal. Aqui nos Estados Unidos, por mais que a gente tenha problema, as ações estão negociando a 7 vezes lucro. Então as ações americanas estavam negociando a 7 vezes lucro, que é muito parecido com o Ibovespa hoje. O juro era muito parecido, e era muito parecido. Né? Então hoje, você assim, óbvio que a gente... Isso é na época que a LIBOR estava 6%, né? Então, muito mais. Foi na época isso foi no começo de 80. Ainda da época do Volcker, então. Então, na época, ele achava que tinha que comprar todas as bolsas, as ações americanas. Você, assim, foi né? Ele já tinha 80 e tantos anos quando ele falou isso, morreu. Assim, mas e aí ele dizia o seguinte, que todas as ações americanas, sabe quanto valiam? 1,8 trilhões de dólares. Quantas empresas hoje nos Estados Unidos valem mais que 1,8 trilhões de dólares? Isso teve inflação, certo? Né? Claramente. Então, eu acho que... Agora, por outro lado, são as empresas que são, assim... Né? Algumas eu acho, assim... Eu acho que o Google, por exemplo, é uma coisa... esse cara é muito poderoso, sabe? Sim. Esse é o cara, acho que a empresa mais poderosa do mundo, acho que é o Google. É o cara que mais sabe no mundo, sabe? E aí, tem outras que... Ali, né? Mas eu acho... que é difícil você... Mas tem maneiras... Mas eu não... mais eficientes de ficar. Você não investir, se eu estou entendendo. Você não investiria na Bolsa Americana, mas investiria em certas ações. É isso? Não. Porque eu dou um valor a preço, entendeu? Eu acho que o preço não tá bom nessas ações. Eu acho que, como a gente falou, um dia até esses negócios maravilhosos chegam a preços... Então você não investiria em Aerol? Não. Só pra... Não. O que você não concorda do que o Pedro falou, Caio? Teve alguma coisa? O 7%, o juro de 7%. O Caio tá nesse looping aí. Tá me convencendo da primeira vez, eu fiquei chocado. Mas eu lembrei, realmente, LIBOR já foi 6%, era normal esse negócio aí. Aí, de repente a gente vai voltar para um... O Greenspan, em 95, puxou o juro de 5 para 7, deu uma crise no México, depois deu uma crise na Ásia. O Greenspan, até aquele pomba louca lá. Desculpa, no sentido bom, pomba louca pomba Dove, né? Sim. E você, Teco? Ou tô vendo tua listinha também, se você quiser. Não, eu fiz uma listinha pra você matar a sua listinha, fica à vontade. Não, eu acho que a Bolsa Americana tá esticada, óbvio, tem uma ação ou outra que vale a pena, mas assim, comparativamente com o que a gente tem aqui, acho até meio bobagem, assim, né? Mas sabe, eu acho que o momento... ficar lá? O momento que a gente está hoje é que nem a Bolsa no Brasil em março do ano passado. Quando o Banco Central ia subir o juro, as pessoas achavam que já estavam preparadas para subir o juro. Deixa quando subir de verdade, né? A gente vê. Ô Pedro, acho que deve ter muita gente que está ouvindo a gente, né? Porque nem todo mundo vai concentrar em 4 ações sabendo quais são, enfim, vai segurar isso. Obviamente as pessoas misturam muito preço com valor, então... pegar o caso clássico aqui, Magazine Luiza, que outro dia valia sei lá quanto e agora vale 5. O cara ancora aquele X lá em cima e fala, cara, caiu demais. E a verdade é que fora esse grupo aí de 10 empresas, você tem uma legião de empresas que foi dizimada, né? Dizimada, assim. Tem ação... merecendo ou não? Então, tem ação que eu olho, às vezes que eu dou um tique, eu falo, cara, será que essa ação... dividiu, será que eu tava com preço errado na cabeça? Momento, né? Porque não é possível que eu achava que custava 20 e tá custando 2, assim, mas isso foi o ano passado, assim, tal. Você acha que esse grupo que foi dizimado tá correto? Passou um pouco do ponto? É porque falta grana, nego coloca tudo no mesmo saco, né? Tudo que é... A empresa tem um cartão de crédito é tech, aí cai tudo, assim. O que você acha desse outro grupo de empresas? Eu fiz ali um desafio, né, que a gente criou uma tela lá de todas essas empresas que estão nessa situação que você está falando, né? E a primeira conclusão que eu tive como é que esses caras pagaram esses preços que eles pagaram, inicialmente. Mas isso é lá atrás, mas isso não é mais relevante, né? Aí o outro ponto foi, agora tá barato, mas peraí, não adianta tá barato se você continua ainda gastando dinheiro, esse modelo antigo de, né, você precisava perder dinheiro, sabe? Era bonito perder dinheiro, não podia dar lucro, não podia dar lucro. Você tinha que crescer e tal. E aí, sabe, vamos dizer assim, essa mentalidade Nubank no Brasil, né? E eu não tô falando mal do Nubank não, porque eu acho que ele executou muito bem o plano dele, né? Mas todo mundo achava que era o Nubank, entendeu? Na execução a gente via que não era, de verdade, né?
Então, algumas coisas, elas estão baratas, mas eu não vejo por que vão mudar. Elas não estavam preparadas ainda para estar na bolsa. Só isso. Não eram empresas que deveriam estar na bolsa ainda. Aham. Né? Não tem nenhuma vantagem, não tem nada diferente. Puta, se travestiram de coisas que elas não eram, né? Sabe assim, uma coisa que eu falo para você, Teco. Então, mas entrou tudo no mesmo saco, né, Sim, Pedro? mas tem Porque assim, você tá coisas- falando, por exemplo, tem, sei lá, Get Ninja, Mozart, tem essas Sim, coisas. tem essas coisas. Mas, por exemplo, mas tem coisas- Banco boas. Inter, tem Banco Inter é totalmente tem- diferente. Não, mas totalmente foi, diferente. derreteu também. Magazine Sim, Luiza derreteu. Sim, mas o Banco Inter, entrou tudo- o problema do Banco Inter, aí é totalmente diferente, mas qual é o problema do Banco Inter? Né? E aí eu falo o seguinte, tem um carro de bacana, que é Range Rover, sabe o Uhum. Range Rover? Aquele Uhum. grandão lá, que faz 1,8 km com litro e tal. E aí deve custar quanto? Eu não sei quanto. Você que joga golfe, quanto custa uma Range Rover daquela? 600, 700, Certo. 700. Aí você tem que blindar esse negócio, porque não dá Claro. pra você, tem que blindar, aí você gasta 800 mil, certo? Uhum. E aí, quem gasta 800 mil num carro que faz 1,3 km por litro depois que blinda, né? não tá ligando muito pra... É rico, ele é dinheiro, né? Obviamente que rico não vai ficar com um carro muito tempo, Aham. certo? Ele, depois de 3 anos, 4 Tem um anos, ele tem que cara vender, velho, né? certo? Aí ele vai vender esse carro. Por 500. Pra quem? Por 400. Pra quem? Por 300. Quem Você aceitaria? qual rico? Quem é o cara que compra por 300? Ele é rico. Também, claro. Mas, então rico não Mas compra uma carro querer usado, outra- tá. entendeu? Aí ele fica num limbo, né? A Magazine Luiza... Fica no limbo. ele fica num limbo. Porque ele vai ter que comprar um cara que compra o carro. Mas quem compra o carro? Porque esse carro ele pode ser barato, mas na hora que ele tiver que trocar uma lâmpada, um farol, custa 30 pau. Então ele fica invendável praticamente. Né? Aí vai para uns malucos que gostam de ter, que anda de vez em quando. Uhum. É um colecionador. Né? Uhum. Aí você pega algumas empresas como a Magazine Luiza. Ela não é Land Rover, tá? Porque é diferente. Vou explicar por quê. Ela estava lá precificada como uma raridade, certo? A 200 vezes o lucro, Uhum. 10 vezes o faturamento, enquanto a Amazon é 4 vezes o faturamento. Ou seja, eu tenho prêmio de 2 vezes sobre a Amazon, porque a gente cresce mais. Essa história de que no Brasil o varejo cresce mais. E porque ela tem um share pequeno, Tem um ela share pode... pequeno. Exato. Ela pode... Toda essa história, você sabe que é infinita, né? Você sabe Uhum. a história lá, né? Aí ela tá 200 vezes lucro, né? Aí ela cai 75 vezes por cento. Para quanto? 50 vezes lucro. Uhum. Desculpa. Ainda tá. Você vai comparar com a minha Vale de 3 vezes lucro? Não, mais um pouco, entendeu? Você não consegue, entendeu? Ela fica num ponto em que ela não tem. Só que a Magazine Luiza tem uma vantagem. A Magazine Luiza não dá prejuízo. Uhum. Aliás, deu um pouquinho agora, mas eu acho que vai reverter. Ela tá bem. Agora, e as Land Rovers? Aquelas que para manter custa. Uhum. Senão... essas, eu não tenho preço, você entendeu? Eu acho que não tem preço. Eu não consigo. Na verdade, eu talvez me Eu expressei acho que mal, essas eu acho que entrou tudo no mesmo pote, Exato, entendeu? Mas para o seguinte, por exemplo, Porque tem uma empresa empresa que é cara, de mas é todas- boa empresa, né? de Tô todas falando, essas tudo caiu, coisas que são boas e que deveriam ter. É, as merecendo e ou as que não. se corrigiram. Merecendo ou não. Merecendo. Porque tem merecendo algumas ou não. empresas, por exemplo, né? Você e- começou o seu pensamento, na verdade, com o Banco Inter. Não sei se você queria Banco complementar Inter- alguma coisa. Não, o Banco Inter, o que eu acho? O Banco Inter, ele é banco. Ele já era banco antes dessa coisa toda. Ele fez essa mudança. Mas ele já está enquadrado para banco, enquanto que o Nubank nem é banco, ele está naquele sandbox, tem regras flexíveis do Banco Central. Eu não sei quanto tempo isso vai ficar. Como é que o maior banco do Brasil não é banco? Ele não tem que fazer as regras, ele não tem que se submeter àquele negócio, como é que chama? Know Your Client, o cadastro é muito mais fácil. Uhum. Entendeu? Ele aproveitou essa brecha. Então, se você tiver golpe hoje, é no quê? Nubank, por quê? São todos os bancos digitais que você chega lá, faz no sandbox, você não precisa mandar o CPF, foto, essas coisas todas. Então, um dia você vai ter que dificultar um pouco essas coisas, né? Enquanto que o Inter não. Uhum. O Inter já faz corporativo, o Inter já faz isso. Mas eu acho que a experiência digital, pelo que eu vi, porque a primeira coisa que eu mandei fazer foi meu filho abrir umas contas nos dois para saber qual que era melhor, ele achou que o aplicativo do Nubank era melhor. Imagina assim, pra percepção dele, que não tava usando nada, ele achou o negócio no banco. Eu tenho certeza que meu filho dá prejuízo no Nubank. Porque ele usa tudo, é tudo de graça, e ele não toma crédito. Uhum. Por quê? Tudo aquilo era para um dia você aprender o que o cliente faz e você dar crédito. E na hora que vai dar crédito, o Nubank não é diferente de ninguém. Aí a encrenca é grande. Aí- Crédito Você precisa já receber o fez crédito. O cálculo do Crédito quanto não é o fácil. Banco BID... Não, ele não patrocina o São Paulo? Eu ia falar isso pra você Então, agora, desde que a que patrocina São Paulo. máxima do Banco Inter... Caiu ou subiu? Não, Entrou a no São máxima Paulo. do Banco Inter é no mês que ele abandonou o São Paulo.
Depois que ele abandonou o São Paulo, ele caiu 70%. Tô falando sério. Não, Isso tudo aí, bem, eu tem sei. que ver isso aí, hein? Porque eu vou te falar uma coisa. Bom, a gente já cansou de Quando falar eu química, eu não fiz essa ciclos conta. econômicos do Não é que a gente Brasil. queira fazer correlações espuras, mas tem que ver isso aí. Posso falar uma Tem que coisa? checar. Correlações puras a gente ama. E eu sempre falo isso pra todo mundo. Se você não é de São Paulo, torça pro São Paulo ir bem que você ganha dinheiro, cara. Quando o São Paulo vai bem, o Brasil vai bem e a bolsa sobe. Sempre. Você já fez um backtest disso, Teco? Já. É? Dá certo. Rodada final, senhoras e senhores, pra gente dispensar o Pedro que tem que trabalhar hoje ainda. Vamos lá. Não, acho que isso é uma coisa que eu queria aproveitar aqui da história da inversa, né? Como é que você tem achado desse boom de cliente que entrou, dessa galera de mercado, uma galera mais nova, aparentemente mais de cabeça aberta, ao mesmo tempo sempre subiu, né, Caio? Então o cara nunca passou aperto em bolsa, agora o cara tá sendo dizimado ali e não deve estar... Se bem que tem um negócio, Pedro vai falar da inversa, mas na Empíricos, dos 12 anos, a gente fez 12 anos de Empíricos, só 3 anos o Bovespa subiu, tá? Subiu. Subiu, só em 3 anos. Sério mesmo? Pode puxar aí. Sério? É. Não é possível, cara. Sim, Mas antigamente eles mandavam comprar dólar, né? Sim. Fim do A mês. bolsa Ibovespa- subiu E o Bovespa, e o detalhe, a Empíricos foi feita em 2009, o Ibovespa estava 66 mil pontos. Hoje tá quanto? 110 mil pontos? Tá quanto isso? 70%? Perdeu isso daí. Irmão, Nossa. Então essa turma que sobe, eu não sei, viu? Deixa eu falar uma Não, coisa. é que- Beleza, a turma que só- entrou só- na mas pra falar uma pandemia. coisa, a bolsa, vamos a bolsa Teco, subiu 16, o Ibovespa subiu 16, subiu 17, subiu 18, subiu 19, subiu 20. Subiu 5 anos seguidos o Ibovespa. Pois acho que não. Dá uma olhada aí. Não? Não acho que lembro não. direito. Acho que não. Acho que 18, não sei. Acho que Podemos não. checar. Mas acho que foi acho mais. que viu? Mas tudo bem, qual é a pergunta? Acho que foi em dólar. Não, em dólar. Foi É em 3 anos em dólar. dólar. É, isso aí, pode ser. Não, mas a pergunta como é que é- você tá achando? O que você tá achando dessa galera? É bom? Estão vindo preparados? Estão interessados em aprender, estudar? Ou tá naquela loucura de day trade? O que você tem visto? Olha, a primeira coisa que eu aprendi é que tá fazendo negócio no mundo real é difícil pra caramba, chato, difícil, nossa, é muito mais difícil, né? Por isso que eu cada vez mais respeito as empresas que fizeram as coisas de verdade, inclusive Empíricos, né? E construíram tudo, né? E quando eu fui montar Scopus, aí sim, é uma coisa que eu entendia mais, né? E eu saí no ano 2000 do BBA para poder montar Scopus. Eu sabia que a gente ia passar os anos difíceis pela frente. Mas eu sabia que eu precisava estruturar o meu negócio nos anos difíceis. Porque é justamente isso. Você precisa estar com ele pronto nos anos difíceis, né? E eu acho que a Empíricos começou vamos dizer assim, ela montou uma escola, né? Ela aprendeu com os americanos da Ágora, que deixou o modus operandi. A Empíricos se adaptou muito bem para o Brasil e tal. E depois todo mundo falou mal, mas queria imitar a Empíricos, certo? Todo mundo faz igual, né? Isso. Mentindo no sentido da sequência das coisas de fazer, né? E eu acho que o que a maioria das pessoas está se decepcionando é que a pós-compra não foi o que eles esperavam, né? Isso ficou muito claro quando a bolsa caiu, né? E é essa hora que separa, certo? Porque, vamos dizer assim, você já conhece as minhas batalhas no Twitter, certo, né? Os meus opositores defendiam a Vara. E eu falava da Suzano, certo? Então, passados o tempo, né? Quem subiu mais rápido primeiro, né? Mas quem estava certo? Por isso que eu falo que essas pequenas vitórias não dizem quem ganhou. Porque essas vitórias... São as batalhas ou são as guerras? Porque isso aqui é o seguinte, essa coisa é por votação, né? No longo prazo é por peso. No longo prazo você tem que somar o resultado, é o peso. No curto prazo é concurso de popularidade. Quem é mais popular? E a popularidade muda. Uma hora é popular, outra hora não é popular, né? Mas eu tenho muita convicção que, com o tempo, o lucro vai se manifestar. É a única forma de se manifestar no valor das ações. Se você não acreditar nisso, esquece. Você não é investidor em nada. E tanto faz. Você pode comprar o que você tanto faz. Aí você não interessa. Você, sabe, aí, só que você não pode querer fazer, eu estou investindo. Não, aí você tem que usar o termo certo. É muito correto isso, né? E aí muda todo o seu procedimento. Então, eu achava assim, agora, eu acho que a gente está num momento, né, de depuração, né? E eu acho... Depuração né, nas duas pontas, do investidor e dos agentes. Exatamente. Mas a depuração, ela pressupõe uma melhoria. A gente vai sair melhor dessa. Porque a gente vai ter depurado.
Sim, nós sempre sai, entendeu? Pode falar uma coisa? A gente saiu de 500 mil investidores para, sei lá, esses números agora ficaram distorcidos por causa dessa história do, sei lá, 2 milhões, né? 3 já. 3, eu não sei, entre 2, 3, 5 vezes, vai. Aí vai ter 2 milhões que vão ficar engessados com IRB, Cielo e Toys e ficar, nunca mais opera. Certo? E vão falar lá na bolsa só tem ladrão, safado, jogador, eu não gosto de jogo. Aí eu vou falar para os meus filhos, nunca mais investe em bolsa porque teu pai perdeu dinheiro. Aí o filho vai investir de novo, porque fala, meu pai é velho, não sabe nada com as coisas, agora eu sei de novo. Toda aquela história de novo, né? Mas esses caras, eu acho que eles ficaram permanentemente machucados, né? Mas os outros que foram ouvindo, agora eles vão conseguir separar quem seguir. Porque pela primeira vez eles vão ter um histórico de quem fez a coisa certa e quem fez a coisa errada. Até então, cara, uma vez eu fiz uma pergunta, né? Se você pegar assim, olha, esse aqui é um relógio suíço, sei lá mais, tá? Quanto vale, né? Esse aqui é um relógio chinês, isso aqui, quanto vale, né? Esse aqui você sabe que vale mais. Quanto você acha que vale cada um, né? Aí o cara fala assim, esse aqui, na média das pessoas, perguntaram, né? Esse aqui deve valer 5 mil e esse aqui deve valer 300, né? Aí, na verdade, um custava, acho que era 1 milhão de euros, que era um Patek Philippe Tourbillon, e o outro custava 120 reais. Era um chinês vendido nessas coisas, né? Ou seja, mas para quem não entende de relógio, a distância entre as duas coisas era muito pequena, né? Para quem entende de relógio, fala assim, isso aqui não vale nada, isso aqui vale alguma coisa. E aí você fala assim, que besteira, né? Eu vou comprar um chinês que faz a mesma coisa que o Patek Philippe. Não faz, né? Não, mas tudo bem. Eu digo uma coisa pra você. Daqui a 10 anos, quanto vale esse chinês? E quanto vale o Patek Philippe? O que eu sei de quem comprou o Patek Philippe até hoje, que esse é o problema, é que nunca caiu de preço. Então existe na cabeça dos consumidores de Patek Philippe, que pra mim é como se fosse ouro e Bitcoin. Ele não é um Range Rover ideal, né? Não é. Que a Range Rover ele decai. Então, por isso que eu falei. O Patek Philippe não é um relógio. O Patek Philippe é uma prova de esforço. Ele é um Bitcoin, ele é um ouro. Ele não tá ali pra medir hora. Pra medir hora eu uso... Entendeu? O que ele é? Alguém se esforçou pra fazer com um artista, papapá. Isso é uma prova de esforço. Isso não pode ser multiplicado, replicado, papapá. Por isso que isso retém valor. Ele pode subir, pode cair, mas ele retém valor. Bem de consumo não retém valor. Coisa que pode ser replicada igual não retém valor. Empresa gera valor e quando acabou o negócio dela desaparece. E algumas coisas, talvez Bitcoin retenha, talvez não. E você acha que lá na frente, esse cara que hoje não entende nada, não percebe a diferença de você para os seus opositores, lá na frente vai perceber que você era o Patek e o outro era o chinês? Você acha que... Não, melhor. Vamos chegar nesse dia. Eu sou modesto, é um pouco melhor que o Patek. Não, mas é isso, a gente vai Sim, ter eu isso. espero, não só comigo, mas com muita gente. Eu acho que muita gente vai entender qual que é a diferença entre cada um deles. Vai lá. Ô, Pedro, só uma coisa que a gente não cobriu pra terminar. E o teatro, o esporte, como é que tá? Você tá eu tô... empenhado? Eu ia brincar com isso. Pedro foi Um cara que campeão valoriza o esforço. Natural que um mundial, cara assim. de triatlon valoriza o Isso, esforço. resume teu currículo aí no esporte. É legal, assim, as provas que você ganhou. Assim, as pessoas, né? As pessoas têm que... as pessoas têm que... Eu sugiro que as pessoas busquem o equilíbrio, certo? Imagina que tudo você tem a capacidade de fazer 100% de alguma coisa, né? Sei lá, qual que seja o número, né? Você, né? Sei lá, então você... Só que se você fizer só aquilo, você fica maluco, certo? E aí você tem que ter um pouco para sua família, você tem que ter um pouco para teus amigos, um pouco para cuidar da sua saúde, né? Então você faz as coisas 80%, você é um cara inteligente e tal, você tem uma vida plena, né? Outros caras, né? E aí essas pessoas, né? E isso você vai reconhecer isso nessas pessoas, né? Você já deve ter andado no mundo artístico, né? Você já andou no mercado financeiro, eu não sei... No futebol, você já andou no futebol? Eu andei só em carnaval, cara. Tudo bem, em O carnaval. único lugar que eu andei na vida foi no carnaval. Mas o que acontece? Quando eu vim do mercado financeiro, né? No mercado financeiro, o único valor que interessa é quanto você ganha. Certo? As pessoas se medem por quanto eles ganham, né? O cara pode criticar um pouco a forma e tal, mas, sabe, whatever it takes, vocês focam naquilo, né? E os caras que fizeram tudo, e que eram bons e fizeram tudo, quando fazem isso, se extrapolam. Só que, num certo ponto, eles pedem
o porquê do dinheiro. Né? Por que é o dinheiro? Né? Para que serve o dinheiro, certo? Né? Para que serve o dinheiro? Né? Bom, aí tem uma filosofia toda e o dinheiro vira como se fosse um videogame, né? Basicamente eu preciso só bater o recorde. Eu preciso fazer cada vez mais o recorde, né? E eu era desses caras. Aí um dia, quando eu tinha lá meus 40 anos, eu tive um problema de saúde, eu achei que ia morrer, né? E aí eu tive lá, tava deitado, gente, eu De vou verdade. de morrer, Eu tive muito antes de falarem, eu tive uma virose e pegou como é que chama? No negócio do coração, né? E eu achei que eu tava tendo um infarto, e aí travou minhas costas, que eu tava estressado, aí eu achei que um infarto, um coração, eu falei, vou morrer, né? Aí eu falei, caramba, o que eu fiz até hoje? Né? Só trabalhei. Eu não quero, não pode ser só isso, né? Aí eu falei, preciso fazer outra coisa. Mas aí chegou no dia seguinte e falei assim, fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Não sei fazer nada, né? E aí eu parei, eu não quero mais ser gestor, eu não quero mais essa pressão, eu quero ganhar e perder dinheiro pra mim, mas eu não quero mais, o que mais me doía era perder dinheiro pros outros, entendeu? Aquilo, ai, o que eu vou dizer pros outros? Essa pressão de ter que explicar o que aconteceu, eu não queria mais aquilo, né? E aí eu falei, eu não conseguia dormir à noite, então aí um dia eu comecei a correr e aí comecei a dormir à noite, e aí eu com 41 anos eu comecei a fazer esporte, correr, né? Bom, e aí, obviamente, como eu não sou uma pessoa equilibrada, eu comecei a correr. E aí, comecei a fazer maratonas. Aí comecei a fazer maratona, fiz uma. Aí depois, tem que fazer maratona. Se você conhece, o objetivo de todo maratonista amador é quebrar 3 horas. Porque ninguém vai quebrar 2 horas, só o cara conseguiu. Né? Então é 3 horas, né? Aí eu peguei, como é que eu vou fazer quebrar 3 horas? Temos que aprender a correr, né? Onde você aprende a correr? No Quênia. Fui pro Quênia. Sério? Fui lá, treinei com os caras, e aí eu aprendi que, cara, esses caras aqui não sabem tomar uma besteiraiada, um monte de coisa, né? Que genial, cara. Mas então é muito mais fácil para aprender. Correr é simples, é muito fácil correr. Aliás, é simples, mas não é fácil. Não é complicado, porque é uma frase que eu gosto de dizer, assim, nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é complicado é bom, e nem tudo que é simples é fácil. É simples, mas não é fácil. Você tinha que fazer aquilo, é uma rotina difícil, tinha que fazer. E aí eu corria à noite com o pessoal aqui do Pinheiros, no clube, né? E eles faziam triatlo, né? E eles faziam de manhã e tal, e à noite eles iam correr, eu corria com eles. E aí eu falei, quer saber, um dia eu tive um problema lá na maratona, falei, vou fazer triatlo. E aí eu comecei, em 2014, eu fiz obviamente, tudo errado, né? Eu tive um problema na maratona de Boston, no rim e tal. E aí eu cheguei no hotel, falei, quer saber, vou fazer Ironman. Entrei no iPad, entrei lá, me inscrevi para um Ironman em abril, não tinha nem como comprar bicicleta, né? Aí fiz um Ironman no Canadá no final de junho, foi o primeiro em 2014. Pra quem não sabe, só dá os números do Ironman. Você nada 3.800, pedala 180 e corre 42. Cara, você resolveu fazer isso assim, só de correr. Não, mas eu tava em forma. E o mais difícil é correr mesmo, né? Tá. Natação minha era péssima e bicicleta. Bicicleta é pedalar. Pô, 180. Qualquer 180 é metade daqui até o Rio, né, cara? E aí eu falei, não, mas Canadá é lindo, né? Aí eu fui descobrir que o Whistler era pura montanha, tinha uma montanha. Bom, mas aí eu fiquei em 5º lugar na prova, né? Porque na corrida eu corri bem. E aí quase que eu fui pra Kona, porque Kona é como se fosse um mundial, onde vai todo mundo lá pra Kona. Né? No Havaí, né? No Havaí, exatamente. Que é o Ironman do Havaí é quando só os melhores de cada prova no mundo que vão pra lá. E eu quase fui. Aquilo, aí acabou o mundo. Acabou o mundo. Foda-se a bolsa. Tudo mais. Foda-se a Dilma que tava na eleição, quer nem saber da Dilma, entendeu? Vou treinar. E caí, virou 150% Ironman. Aí eu fiz o Ironman, o segundo Ironman no Brasil em 2015 e ganhei a minha categoria, aí fui pra Kona, e aí eu ganhei várias outras provas, tá? E em 2016 eu não ganhei Kona, que esse pra mim é o verdadeiro campeão, mas eu ganhei o campeonato mundial por pontos na minha categoria, né? Eu fui o cara que mais teve pontos nas provas e tal. E aí tem esse mito que eu fui campeão mundial. Eu mas não, você ganha dinheiro com isso? Não. Eu ganhei da categoria 45, 49 por ponto. Nada disso que você tá pensando, fica tranquilo. Só isso. Só isso, né? O cara só foi campeão de todos os Mas corredores. não é isso que você está pensando. Então, essa é que é a minha história, né? Mas agora... Mas você tá firme agora? Não, eu tô meio machucado e tal. E aí agora eu voltei a trabalhar. E você sabe, quando eu trabalho, eu fico desequilibrado também. Então agora eu tô trabalhando que nem um louco. Então. Mas eu pretendo parar e voltar pra minha aposentadoria daqui a pouco. Cara, a gente tem que terminar, mas é só porque eu queria... Só dar uns livros, filmes, série, qualquer coisa que você ache bacana para as pessoas que você tenha visto, porque é bem legal, assim. Você começou ouvir dicas suas. Mas não falou o nome do livro. Só exatamente. Rapidinho, assim, o livro é tal, uma série bacana que eu vi, um filme, só
Vamos, Olha, acho que todo mundo tem que assistir aquele The Big Short, né? Que mostra... não Big sei. Shot é o do Big Big Fail? Short. Não, o Big Não, Fail é o do- outro, claro. É do Christian Bale. É do Christian Bale que... é o... Grande aposta. Olha, Obrigado, isso. Então, só coisas que eu li recentemente que são, assim, muito boas, né? A biografia do Paul Volcker, que chama Keeping at It. Eu não sei se tem em português. Tem em português a biografia do Mark Rich, que é tem que ler, que é o King of Oil, que é o rei do óleo, né? Só pra você ver, ele fugiu dos Estados Unidos, foi perdoado pelo Clinton e tal, mas a história dele é fantástica. E o Mark Rich era um trader de commodities, Tá. né? É assim, a coisa mais louca, né? Ninguém sabe, é que o Shah, ele precisava vender o petróleo dele, né? E o Israel precisava de petróleo. O Mark Rich era judeu, tudo. Mas só que não podia ter né? O Shah não podia vender para Israel, né? Aí ele intermediou um negócio e construiu um oleoduto entre Israel e o Irã. Né? Quando teve a revolução, eles pararam de vender o negócio. Né? E aí fizeram mais, só que 60% do petróleo de Israel vinha do Irã, desse negócio. E aí ele mandou lá o sócio dele, que era o cara, pro Irã, voltou. No final, ele fechou um acordo com os ayatollahs para voltar a vender petróleo para Israel, que estava em perigo, né? E continuou ganhando dinheiro nesse negócio para frente. E foi por isso que ele foi condenado pelo Giuliani, todo político, por traição à pátria, negociar com o inimigo. Caramba. Essa foi a maior acusação contra ele. Aí tinha lavagem de dinheiro, que não era verdade e tal, mas era traição à pátria por negociar com o inimigo, porque ele estava vendendo petróleo durante a ocupação da embaixada. Né? E aí ele... Né? Está nesse livro, essa história. Está nesse livro, é muito bom. Tá falando esse dos livro. livros que você abriu, tipo um Kindle seu, é isso? Mas olha só quanto livro tem no Kindle. É livro pacas. Então... Não... Filme e série, você viu alguma coisa? Eu vi muitos assim, né? Obviamente as clássicas, né? Pô. Pra mim, o meu filme favorito, que assim, que é a minha meta, né? Eu gostaria de me comportar como o Dom Vito. Eu vi ontem. Eu vi ontem. Ontem Cara, foi o dia. a minha que fez meta era me 50 comportar anos como o no Dom Poderoso Vito. Chefão. Foi no cinema, ó. Antes de jantar com você, eu fui lá e vi o Poderoso Chefão. Mas o Twitter mostra que eu não consigo. Cara, eu vou dizer uma coisa, você tá muito longe disso, viu? Não é que você não consegue. Mas você a gente tem que ter metas ambiciosas. né? É bem ambicioso isso. Exato, Você chegar nesse nível, talvez é mais difícil que Kona, cara. Eu sei. Mas essa é porque eu falo assim, se É comportar possível que como... um cara como você não faça o que quer. Não, eu não consigo fazer. Isso aí eu preciso de... Nossa, Você só não faz o que você quer porque você não quer. isso aí é psicólogo, né? Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado, Caio. Prazer. Mais alguma coisa por aí? Não, obrigado, Pedro. Demais. Valeu, cara. Obrigado. Decão, obrigado. Finalmente. Foi ótimo, bate Desculpa por ter te bloqueado. Desculpa, eu não mereci. Eu sei. Muita gente não mereceu. Reverendo, Legal. muitíssimo obrigado. Só repete pra mim os canais de comunicação, pra quem gostou do papo, quer participar, quer comentar. Agora tá aqui no final, é premiado pela sua voz. WhatsApp 11 941460690 ou e-mail mesa@empíricos.com.br. Pedro, foi um enorme prazer pra mim que não te conhecia pessoalmente, viu, cara? Obrigado. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Até mais.